Me fala uma coisa, você falou muito da medicina paliativa, do aspecto psicossocial, conhecer o paciente e o passado do paciente para atuar no presente. Isso é muito importante, né? A medicina dos 5Ps fala que a personalização do tratamento é tudo, Sim. mas especialmente na medicina da paliativa. Sim. Você vai respeitar os limites daquele paciente. Como é que é você chegar para um paciente como, por exemplo, você falou os grupos de doença, oncologia, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência... Como é que é conhecer o paciente e estabelecer os limites daquele paciente? Como é que você faz isso? Olha, a gente faz uma coisa que a gente não aprende a fazer na faculdade de medicina, que é sentar e ouvir. E ouvir. Começa, é simples assim, é sentar e ouvir. Nós somos formados para sermos o centro do cuidado, é meio tudo sobre nós, né? Sobre o que eu acho, nós somos imperadores. Exatamente, as nossas prioridades. E é muito difícil mudar esse mindset, mas é aprender a transferir o centro do cuidado para o outro, para uma pessoa. Não é cuidado centrado no paciente, é cuidado centrado numa pessoa, porque a pessoa vai muito além da doença. E a gente precisa enxergar isso. É muito comum que doenças muito graves arrastem o paciente, a família, a equipe, todo mundo para a sua órbita, né? Porque elas têm aquela gravidade forte, arrasta todo mundo para isso. E o nosso trabalho é tentar ter um olhar salutogênico, resgatar o que tem de saudável, de normal na vida daquelas pessoas. Ano passado ou retrasado saiu um artigo ali na Perspectiva do New England, um depoimento de uma médica que fala que são as pequenas coisas que fazem diferença para os pacientes. E ela começa contando de um paciente que ela internou, que estava muito grave, quase morreu, e 2 dias depois que ele acordou, a prioridade dele era quando que eu vou comer um hambúrguer. E mal sabia ele que ele passou muito perto de morrer com um choque séptico, né, uma septicemia. E aí a doutora conta que ela teve um linfoma na adolescência e que ela só se deu conta da gravidade do que ela tinha quando ela não pôde mais ir à escola. E aí o que ela reflete, que eu acho que é uma coisa bem importante de trazer, e eu tenho falado muito quando eu dou aula e tudo, é que a gente fica olhando para os exames, para os diagnósticos, para as grandes intervenções, o que você vai prescrever, o que você vai suspender ali para as grandes decisões. Mas o que faz diferença na vida das pessoas é a rotina, é poder levar a criança para a escola, poder cuidar da mãe que está doente, poder andar para ir na lotérica que fica ali a 2 quadras, é poder tomar café, jantar com os filhos, porque é isso que organiza a vida das pessoas. E se isso se perde totalmente numa situação de um adoecimento grave. Então, como que a gente restaura isso se a gente não for entender o quanto é importante para o outro? Quando a paciente vem reclamar, o gosto desse remédio é horrível, ou a paciente, por exemplo, que está com câncer de mama e vai perder o cabelo, a gente pegar e falar assim, cara, você está viva, está reclamando do cabelo por quê? Pelo amor de Deus. Se isso é importante para a pessoa, tem que ser importante para a gente também. É sair um pouco do olhar do que é importante para a gente e ir para o que é importante para a pessoa que a gente está cuidando. E a gente só vai saber o que é importante para ela se nós sentarmos e escutarmos. E o segundo passo, aí sim, é desenhar estratégias e fluxos que permitam respeitar e contemplar isso dentro de uma rotina, por exemplo, de um cuidado hospitalar, o que nem sempre é uma missão fácil, porque a gente também não pode, num hospital quaternário, com centenas de leitos, começar. Cada um toma banho na hora que quer, faz... a gente precisa ter fluxos e organizações, mas eu acho que a gente ainda não chegou nem na parte de sentar e ouvir mesmo. É um exercício que o cuidado paliativo precisa fazer, está aprendendo a fazer, mas eu acho que a gente precisa fazer isso cada vez mais e levar isso para o outro, porque às vezes nós estamos gastando um monte de foco, energia e às vezes de dinheiro com coisas que não são a prioridade do paciente, que a gente nem
ouviu qual seria a prioridade dele ou Exatamente. dela, da Às pessoa, vezes a gente né? está gastando dinheiro em coisas extremamente complexas e Sim. o simples dá alívio para ela, né? Sim. O simples dá alívio. Eu vi um depoimento de uma médica paliativista que ela falava que às vezes ela pegava as necessidades do paciente conversando com o copeiro do hospital, Sim. com a mulher que vai lá Vai, arrumar a o pessoa quarto, da limpeza. porque ela pega uma afinidade com aquela simplicidade e acaba se abrindo com aquele pessoal que vai lá, Sim. em vez de se abrir com o médico, né? Porque às A vezes o figura médico do está ali médico no tá pedestal e muito ela no não consegue, pedestal na e nossa aí, cultura, e né? aí não consegue, você não consegue pegar os detalhes importantes da vida dessa pessoa, né? E tem uma outra coisa também, né? O significado de cada um. Por isso que é tão importante ter uma equipe. Tem uma colega, uma amiga, uma oncologista maravilhosa, super comprometida com os pacientes, e às vezes ela fala, ai, por que que o paciente não falou comigo que era importante? Por que que o paciente não quis falar comigo sobre os desejos de fim de vida? E às vezes o oncologista acompanha o paciente por anos, vira quase que família. Por quê? Aquele oncologista, para aquele paciente, simboliza a esperança. Ele não vai querer falar de morte com aquela pessoa, mas ele pode levar isso para outra pessoa da equipe e a gente vai construindo essa compreensão melhor do cuidado na hora que a gente se comunica com todo mundo que está cuidando. Esses dias eu estava lá no Sírio libanês, acho que foi no Sírio, um senhor teve um trauma grave, muito grave, ficou extremamente sequelado. E eu ia lá fazer exame, eu acabei conversando muito com a filha dele, que era quase plantonista da UTI lá, né? Tanto não saía de lá. E um dia eu encontrei ela no hospital, depois de meses, o trauma dele. Ah, teu pai tá aí? Tá, meu pai tá aí ainda. Ele tá sob cuidados paliativos e tal. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, doutor. E aí eu comecei a escutar a história dela, né? O pai dela quase em estado vigil, mas ainda tinha algumas funções. E na véspera de Natal, ela estava cozinhando para a família dela em casa, fazendo jantar ali e tal. Ela falou, olha, vocês vão jantar, eu vou lá ver meu pai, que eu não aguento passar uma véspera de Natal longe do meu pai. Diz que ela chegou no quarto, o pai abriu o olho, ela deitou no colo dele, ele fez carinho nela. Quer dizer, isso é tudo, né? Isso é tudo. Isso é tudo. Isso é tudo para o paciente, para ela, para todo mundo. Né? São coisas simples, né? Muito mais valiosas do que um tratamento complexo. Né? Isso tudo. Ela me contou, Marco, ela me contou. Eu acho que você vê vários exemplos. E pensa, caso o pai dela venha a falecer, eu não sei, é um trauma, pode ser que ele sobreviva um tempo com todos os cuidados. O significado, a importância que adquire isso num processo de luto para essa pessoa. Foram 2 horas que ela aproveitou. Que teve ali uma conexão e que significa essa conexão tudo, é muito importante, né? Isso muito é importante. Tudo. Na verdade, a forma de você estabelecer as relações com as pessoas, e a gente tem que trazer isso um pouco para o cuidado em saúde, né? Com certeza. Fala, Edson. E essa questão que vocês estão discutindo, né? Vou complementar que o olhar da paliação, da medicina de paliação e de suporte é diferente do olhar da nossa medicina clássica, a nossa medicina alopática clássica. Eu vou dar um exemplo que eu vi acontecer. A nossa medicina clássica, hoje em dia, é totalmente anti-cigarro, por várias razões. Sim. Por quê? Porque o cigarro, ele realmente causa câncer no corpo inteiro, não só pulmão, corpo inteiro, aumenta risco de câncer. O cigarro, ele... cardiovascular, pulmonar, etc. Aumenta o risco de entupimento de artérias cerebrais e artérias do corpo, incluindo o coração. Ou seja, realmente, nós devemos combater o hábito e a dependência de fumar cigarro, né? A Ana, ela é cirurgiã torácica. Ela sabe melhor do que a gente. Sabe mais do que a gente. E ela também é contra as pessoas fumarem no dia a dia de modo desenfreado. Bom, só como que é o olhar da medicina clássica? É totalmente anti-cigarro. Só que suponhamos uma condição em que o paciente já com câncer generalizado, não tratável, incurável e que está lá sofrendo de abstinência ao cigarro.
E o que nós médicos, o médico clássico faz? Olha, o senhor está com câncer, não pode fumar. Aí o paciente chega para a gente e fala, mas doutor, eu tenho poucos dias de vida. O cigarro me conforta, me dá alegria. Infelizmente o cigarro dá prazer para ele. Me né? dá Fazer prazer, o quê, me né? faz viver. Então, a visão de um médico normal seria de, não, mas infelizmente o senhor não pode fumar. Isso te faz mal. Por outro lado, o médico com a visão de paliação, levando tudo isso em consideração, já abriria uma exceção e alguns médicos até prescreveriam cigarro para essa situação. Então, são olhares diferentes sobre a Sim. vida.